Probably to all of you on the line. This is Jonah Hobson, the marketing manager from ITI. Thanks for joining us on our June 2015 webinar titled Conociendo Cabos de Aço. We have Alberta Rocha as your instructor today, and I'm going to turn it over now to ITI Training Solutions expert Amy Booker. Thanks again for joining us, guys. Obrigada, Jonah. Olá a todos, sou Amy Booker, especialista em soluções de treinamento para ITI Latin America. Se não estiver familiarizado com a ITI ou o que fazemos, vou fazer um breve resumo. Na ITI, nos esforçamos para ser especialistas mundiais em guindastes, rigging e operações de movimentação de carga, realizando treinamento e serviços de consultoria para uma série de empresas líderes mundiais. Temos instrutores no Brasil, Estados Unidos e Canadá e realizamos treinamento em mais de 30 países. Estamos muito felizes com a aceitação do nosso trabalho em várias indústrias. Como você pode ver, nossos instrutores têm experiência em uma série de indústrias em que se utilizam muito da movimentação de carga, incluindo construção, óleo e gás e marítimas. Temos muita sorte de trabalhar com algumas das melhores empresas do mundo. Temos um grande orgulho no fato de ajudarmos a contribuir para o sucesso dessas empresas, mesmo que seja só um pouquinho. Você pode ver algumas das organizações pelos logotipos mostrados na tela. O Showcase Webinar Series é uma série mensal de webinar que nos Estados Unidos é realizado pelo diretor técnico da ITI, Mike Parnell. Este é o nosso segundo webinar em português. Esperamos realizar o webinar em português mensalmente. Verifique periodicamente em nossa página da internet para informações sobre o próximo webinar. Seu instrutor de hoje da ITI é Alberto Rocha, e Alberto é membro da ASME, American Society of Mechanical Engineers, Comissão B.30, que estabelece normas para guindastes e rigging. É também membro da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Fernando é o diretor-gerente da ITI Latin America e também possui uma vasta experiência na indústria. Bem, eu acho que é suficiente de mim e vou passar a apresentação para o Alberto, para que possamos começar o webinar. Obrigado, Amy. Olá, pessoal. Nesse webinar, vamos conhecer as principais características do cabo de aço, desde a fabricação do arame. Antes disso, nós vamos falar um pouquinho sobre a história do cabo de aço. Desde que o homem surgiu na face da Terra, ele passou a utilizar cabos de fibra vegetal. Esses cabos eram utilizados para caça, para pesca, para fabricação de abrigos, né? E há aproximadamente 4.000 anos atrás, os egípcios começaram a fabricar alguns cabos com fios metálicos trançados. Inclusive tentaram usar esses cabos para movimentação de carga. Só que os materiais que eles utilizavam não eram adequados, não tinham resistência e características necessárias para a movimentação de carga. Eram cabos de cobre, de ouro, e eles acabaram usando esses cabos ou esses fios trançados para fins ornamentais, de castelos, colares para as mulheres. De 1816 a 1889, surgiram
as principais características no desenvolvimento do cabo de aço, né? Nós temos aqui, nesse período, em 1816, surgiram os cabos já com algumas configurações muito próximas das atuais que usamos hoje. Em 1854 surgiu uma etapa do processo de fabricação de cabo de aço, que é um tratamento térmico chamado patenteamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre patenteamento mais à frente. Em 1885, foi desenvolvida a perna Seal. Em 1889, desenvolvimento da perna Filler e provável desenvolvimento da perna Warrington. De 1920 a 1925, houve uma evolução na fabricação do cabo de aço com a inclusão da pré-formação. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso também mais à frente. E nos anos 50 surgiram os primeiros cabos de aço nacionais. Para a fabricação do cabo de aço, é necessário transformar um material que é fornecido pela usina de aço, é um arame chamado fio-máquina, que ele vai ser transformado em um arame para o cabo de aço através de um processo ele é preparado por um processo de decapagem e fosforização e depois, por um processo de trefilação, ele atinge as características necessárias para ser usado no cabo de aço. A fabricação do arame, basicamente, consiste no seguinte: pega esse fio-máquina, digamos uma bitola de 5,5 milímetros, por exemplo, ela passa por um processo chamado trefilação. E esse processo de trefilação consta no seguinte: esse arame ele passa por uma fieira, tem o seu diâmetro reduzido. Se ele sair de 5,5 milímetros, por exemplo, ele pode chegar a 0,18 milímetros. Esse processo de redução do diâmetro do arame provoca um encruamento. Os aços normalmente utilizados para a fabricação do cabo de aço são aços de alto teor de carbono, entre SAE 1060 a 1080. E esse aço, sendo trabalhado a frio nesse processo de trefilação, ele provoca um encruamento, aumentando muito a resistência à tração, mas deixando quebradiço o arame. Para aumentar um pouco a dutilidade do arame, entre algumas operações de redução de diâmetro e outras, o arame passa por um processo de patenteamento, que esse processo ele eleva o arame a uma temperatura de aproximadamente 1000 graus centígrados, e depois tem o seu resfriamento a uma temperatura controlada. Com isso, ele aumenta a resistência à tração e aumenta também a dutilidade, atingindo as características necessárias para ser usado no cabo de aço. Na fabricação da perna do cabo de aço, que é a primeira operação, depois do arame pronto, já preparado para ser usado no cabo de aço, são colocados os arames numa máquina. A máquina ela tem os arames que são colocados numa posição linear. Vou dar um exemplo aqui. Vou tentar dar uma... Nós temos aqui, por exemplo, um tipo de máquina que é usada para a fabricação da perna, é uma máquina tubular, onde são colocados os carretéis aqui, com os arames.
Esse tubo ele tem uns furos por onde entram os carretéis com os arames. Os arames eles saem do carretéis, vêm pela borda do tubo. Aqui na frente, eles vêm para uma matriz. Passam pela matriz. Então, todos esses arames aqui, eles convergem para essa matriz. Aqui nós temos os arames e a perna, que é puxada nessa posição aqui. Esse tubo, ele gira em um determinado sentido e aqui a perna é puxada nessa direção. Com isso faz com que se forme as pernas, a perna do cabo de aço, que são arames torcidos em torno de um arame central. Esse é mais ou menos um princípio de fabricação da perna do cabo de aço. Esse é um tipo de máquina, existem outros tipos de conceitos de máquinas para a fabricação da perna do cabo de aço. Aqui nós temos uma máquina de cabo de aço, uma máquina tubular, onde a gente pode ver aqui os furos, onde são colocadas as bobinas de arame, né? E os arames eles saem por esses furos, percorrem a lateral da máquina e vão indo até a ponta para formar a perna do cabo de aço. A gente percebe aqui que essa máquina tem um determinado comprimento, ela é bastante comprida. O comprimento dela é maior quanto maior for a quantidade de arames que tem na perna do cabo de aço. Aqui nós temos a fabricação do cabo, chamada de fechamento do cabo, que é uma operação muito parecida com a fabricação da perna, onde as pernas são colocadas na máquina, pode ser uma máquina tubular ou uma máquina planetária, mas basicamente o processo é similar à fabricação da perna, onde as pernas são torcidas ao redor da alma do cabo de aço e o cabo de aço é puxado nessa direção e as pernas estão sendo torcidas nesse sentido aqui. E aqui desse lado já sai o cabo de aço pronto, que é enrolado numa bobina. Nessa operação de fechamento do cabo, justamente antes das pernas do cabo entrarem na matriz, a gente percebe que as pernas elas vêm de uma forma retilínea, passam por esses rolos, por esses roletes, e depois esses roletes ela adquirem uma forma de hélice. Essa operação aqui é chamada de pré-formação da perna do cabo de aço. Quase todos os cabos de aço, a grande maioria dos cabos, principalmente os cabos de uso geral, eles são pré-formados. E a pré-formação é importante que ela seja feita de uma forma bastante precisa. Quando vai se regular esses roletes, onde vai passar a perna do cabo de aço, é importante que se tenham especificações de processo, né, características de processo, que sejam seguidas de uma forma bem precisa, para que todas as pernas elas tenham a mesma altura desse ângulo de hélice. É importante que todas as pernas elas tenham exatamente a mesma altura. Se uma das pernas ela tiver uma altura um pouquinho diferente das demais, o cabo poderá ter um desempenho satisfatório durante o seu uso. Pode alterar a vida útil e pode provocar condições inseguras até no uso do cabo de aço.
Portanto, essa etapa de fabricação do cabo, onde tem a pré-formação, é muito importante que ela seja feita, ou seja, a regulagem seja feita com muita precisão. O cabo de aço, ele tem mais ou menos esse jeitão aqui, né? Ele é constituído de uma parte central, que a gente chama de alma, tem a perna do cabo de aço, que é formada por arames torcidos em torno de um arame central. Além disso, o cabo de aço, de acordo com a norma nacional, norma ABNT NBR 2408, que é justamente a norma que tem que ser utilizada para a fabricação de cabos para uso geral, né? Ela exige que se tenha um fitilho na parte interna, que ele fica entre as pernas e a alma, para identificar o fabricante do cabo de aço. Os principais requisitos para a gente especificar um cabo de aço são os seguintes: diâmetro nominal, construção do cabo. A construção significa indicar o número de pernas, número de arames que tem em cada perna e qual é a composição, como é que os arames estão dispostos em cada perna. Tipo de alma, se é alma de fibra ou é alma de aço. Torção, se é torção regular ou torção Lang, à esquerda ou à direita. Acabamento dos arames, se é o acabamento polido ou galvanizado. E por último, a resistência à tração dos arames, que é indicada pelas siglas IPS, IPS, EIPS, assim por diante. Para a gente entender melhor, conhecer melhor um cabo de aço, nós vamos mergulhar em cada uma dessas características que nós apresentamos aqui. A primeira delas é o diâmetro. Na realidade, o cabo de aço ele tem dois diâmetros. Tem o diâmetro nominal e o diâmetro prático. O diâmetro nominal é o diâmetro que a gente encontra nos catálogos dos fabricantes de cabo de aço, nas tabelas de linhas de cabos de aço, né? É o nome do diâmetro do cabo de aço. Agora, existe um outro diâmetro, que é o diâmetro prático, que ele é medido com parquímetro, como a gente está vendo aqui na figura. Esse parquímetro até tem uma parte especial aqui para fazer a leitura. A forma correta da gente medir o diâmetro de um cabo de aço é a seguinte. Vamos supor que a gente tenha cabo de aço aqui. Nós pegamos a aba do parquímetro. Nós pegamos a aba do parquímetro no topo, um instantinho só. No topo de uma perna. E a outra aba do parquímetro no topo da perna diametralmente oposta. Tá? Essa distância aqui é o diâmetro prático do cabo de aço. O diâmetro prático raramente vai ser exatamente igual ao diâmetro nominal.
Por quê? Quando o cabo de aço é fabricado, ele tem uma tolerância normalmente de mais 5% em relação ao diâmetro a 0% em relação ao seu diâmetro. Pode ter outras tolerâncias, como, por exemplo, mais 4%, menos 1%. Né? Enfim, e normalmente o fabricante de cabo de aço, ele fabrica o cabo de aço com diâmetro prático bem próximo do limite máximo da tolerância. Então, por exemplo, um cabo de 13 milímetros, ele pode sair com o diâmetro prático de 13,2, 13,3, alguma coisa assim. Portanto, o diâmetro prático dificilmente vai ser igual ao diâmetro nominal. Essa é uma característica que o inspetor tem que avaliar quando ele está fazendo a inspeção de um cabo de aço, por exemplo. Ele tem que saber qual o diâmetro nominal, medir o cabo com o paquímetro, determinar o diâmetro prático e comparar com o diâmetro nominal. E aí avaliar se o cabo está em condições de continuar sendo usado ou não. Então, na realidade, o cabo de aço tem dois diâmetros. O diâmetro nominal, que é do nome dele, é informação que vem num certificado de qualidade, por exemplo, que vem numa etiqueta, que está numa tabela de cargas de ruptura de um cabo de aço, e tem o diâmetro prático, que é o diâmetro medido com paquímetro, justamente e normalmente usado para fazer uma avaliação das condições do estado de conservação do cabo de aço. Uma outra característica que nós falamos é a construção do cabo de aço, né, que faz parte da especificação. Só que antes de falar da construção, nós vamos falar um pouquinho sobre a classe do cabo de aço. Nós temos aqui três classes de cabo de aço. A classe 6x7, 6x19, 6x36. Esses números querem dizer o seguinte: esse número da esquerda é a quantidade de pernas que tem o cabo de aço. O número da direita indica a quantidade de arames. E todos os cabos que pertencem à classe 6x7, eles têm 6 pernas e entre 5 a 9 arames em cada perna. Todo cabo de aço que tiver uma construção que possua 5 a 9 arames em cada perna, ele vai pertencer a essa classe 6x7. Nós temos uma outra classe aqui, que é a classe 6x19. São cabos de aço também com 6 pernas e aproximadamente 19 arames em cada perna. Todos os cabos que têm 6 pernas e de 15 a 26 arames em cada perna, ele vai pertencer a essa classe 6x19. E aqui é a classe 6x36 também. São cabos que têm 6 pernas e de 29 a 57 arames em cada perna. Existem outras classes de cabos de aço, por exemplo, a 8x19, a 8x36, a classe 19x7, 35x7 e assim por diante. Vamos dar uma olhada agora nesse desenho que nós temos aqui. Nesse desenho aqui, a gente tem essa vista aqui, é como se a gente estivesse olhando um cabo de aço de lado. E aqui nessa posição, nós temos uma vista de frente, uma vista frontal, como se estivesse olhando para a ponta do cabo de aço. Vamos analisar esse desenho um pouquinho aqui. Se a gente pegar o diâmetro desses cabos, desses 3 cabos aqui, a gente vai perceber que o diâmetro deles é mais ou menos parecido, muito próximo, talvez iguais.
Para cabos de aço de mesma bitola ou mesmo diâmetro, dependendo da quantidade de arames que ele possui, ele vai ter características diferentes. Por exemplo, esses cabos que pertencem à classe 6x7, a gente pode perceber que os arames são mais grossos. Que, por exemplo, esse cabo aqui, esses cabos da classe 619 e também os cabos da classe 636. Pelo fato desses arames serem mais grossos, terem bitola maior, ele vai ter maior resistência à abrasão. Por outro lado, esse cabo aqui, por exemplo, que pertence à classe 6x36, ele vai ter uma baixa resistência à abrasão porque os arames têm bitola menor, os arames externos. Então, em pouco tempo de atrito, comparando com o cabo da classe 6x7, ele vai ter uma vida útil menor. O arame vai desgastar mais rapidamente e vai aparecer arames rompidos por abrasão. Porém, esse cabo, ele possui maior resistência, maior flexibilidade. Quanto mais arames tem o cabo de aço, mais flexível ele é. Portanto, aqui a gente tem uma classe onde a flexibilidade é maior. Por quê? Porque a quantidade de arames é maior. E aqui nós temos uma classe, a classe 6x7, que a resistência à abrasão é maior. Mas esse tipo de cabo ele tem pouca flexibilidade. E normalmente esse cabo 6x7 ele não é usado para movimentação de cargas. Ele precisaria de um diâmetro de polia muito grande para poder ficar perfeitamente assentado. Então, normalmente, quando a gente vai especificar um cabo de aço, a gente vai estar pensando nessas propriedades: resistência à abrasão e flexibilidade. E nós temos que escolher um cabo que tenha essas características, em maior ou menor grau. Vamos falar um pouco sobre essas classes, né? Por exemplo, a classe 6x7, como a gente falou, são cabos que têm 6 pernas e de 5 a 9 arames em cada perna. Aqui nós temos dois exemplos de construção de cabos que pertencem à classe 6x7. Aqui, coincidentemente, o cabo é chamado construção 6x7, por quê? Quando a gente fala construção 6x7, a gente está informando que ele tem exatamente 7 arames em cada perna. Por exemplo, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa daqui é uma perna do cabo de aço, tá? E nós estamos vendo que, portanto, esse cabo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pernas e 7 arames em cada perna. Essa parte escura aqui, né, indica que é cabo com alma de fibra. Esse outro exemplo é um cabo também, construção 6x7 com alma de aço. Aqui a alma de aço, ela é caracterizada por esse tipo de desenho. Aplicações desses cabos da classe 6x7. Normalmente esses cabos da classe 6x7, como eu falei para vocês, eles não podem trabalhar em polias, normalmente não são usados para içamento de cargas, eles são usados às vezes para estaiamento, para arraste de materiais, de cargas, arrastes de toras de madeira e assim por diante. Cabos da classe 6x19. Os cabos da classe 6x19 são cabos que têm 6 pernas e têm, como a gente falou anteriormente, de 15 a 26 arames. Aqui nós temos dois exemplos de construção de cabo que pertence à classe 619. Por exemplo,
nós temos o cabo 6x19 mais alma de fibra. Percebe que a parte central aqui ela é toda preta, nesse caso também, significa que é alma de fibra. Esse cabo 6x19 é um cabo que tem uma característica interessante. Se a gente for analisar a composição dos arames, aqui embaixo está informando a composição dos arames. O que significam esses números? Por exemplo, o número 1 aqui significa que ele tem um arame central, mais 9 arames na camada seguinte, mais 9 arames na camada externa. Isso que é chamado de composição dos arames. É a distribuição dos arames na perna. Esse cabo, a gente pode ver, ele tem um arame central aqui, mais 9 arames. Vocês percebem que aqui a bitola do arame é bem pequena em relação aos arames externos. E esse nome SIL foi dado a esse tipo de construção porque foi desenvolvido por um engenheiro americano que ele bolou um cabo para fazer a tração de um bondinho que existe até hoje na cidade de São Francisco, na Califórnia, que é tracionado por cabo de aço. Então, o Tom Seal bolou um cabo que tinha uma certa flexibilidade, porque ele tem 19 arames, tem mais flexibilidade que um cabo 6x7, né? E, ao mesmo tempo, ele tem uma grande resistência ao desgaste por abrasão, porque ele colocou arames de bitola bem grande na camada externa, porque é um cabo que vai estar puxando o bondinho, ele vai ter muito atrito, vai ter muito desgaste por atrito, e ele tem que ter uma boa resistência ao desgaste por abrasão. Esse Tom Seal bolou esse cabo de aço há muitos anos atrás e é usado até hoje. Inclusive, se vocês forem à cidade de São Francisco, na Califórnia, não deixa de visitar o museu desse bondinho, inclusive dar uma passeada nesse bondinho também, é muito legal. Um outro tipo de construção que nós temos aqui, da classe 619, é o cabo 6x25 filler com alma de fibra. Ele já tem uma composição dos arames um pouquinho diferente. Ele tem, por exemplo, um arame central, tem mais 6 arames na camada seguinte, mais 6 arames na próxima camada, quase não dá para a gente ver, mas são os arames aqui que ficam nessa região intermediária aqui, né? São arames bem fininhos, que são justamente os arames filler, tá? E ele possui mais 12 arames na camada externa. Filler significa enchimento. Calço, tá? Esses arames filler, colocados aqui na região intermediária entre uma camada e outra, eles servem para aumentar a área de atrito entre as duas camadas e servem principalmente para aumentar a flexibilidade do cabo. Se nós compararmos aqui o cabo 619 SIL com o cabo 6x25 filler com relação à flexibilidade, a flexibilidade desse cabo 6x25 filler é maior. Fernando? I'm sorry, Alberto? It looks like we lost audio from you. Are you still there?
sorry to everyone. We are recovering Alberto's audio, and we'll pick up right where he left off. Bear with us just a moment. Sorry for this again. All right, Alberto, are you back on? Da classe 636, nós temos aqui a construção 631 e a construção 6 por 41. Alberto, this is Jonah. You're back now. Okay. You did cut out a little bit there. So yeah, if you just want to pick up on this slide, that's great. Ok. Thank you. Okay. Nós vamos falar agora sobre os cabos da classe 636. São cabos que têm de 29 a 57 arames em cada perna, né? E possuem 6 pernas. Aqui nós temos dois exemplos de cabos da construção da classe 636, um cabo construção 6 por 31 e 641. Warrington Steel com alma de fibra. A composição dos arames da perna desse cabo é a seguinte: ele tem um arame central, mais 6 arames na camada adjacente, mais 12 arames na próxima camada, sendo 6 arames de uma bitola menor, mais 6 arames de uma bitola maior. Aqui estão os arames e os arames de bitola menor, fazendo um total de 12. E tem 12 arames na camada externa. Então esse é um cabo 6 por 31 Warrington Steel mais AF. Esse nome Warrington é um sobrenome de um engenheiro inglês, acredita-se, né, que bolou esse tipo de composição de arames. Então, todo cabo que tem uma camada de tamanhos diferentes intercalados são cabos com composição Warrington. E ele é Steel, por quê? Porque os arames externos têm bitola maior que os outros para aumentar a resistência ao desgaste por abrasão. Da mesma forma, nós temos o cabo aqui 641, Warrington Steel também, né? Se a gente for comparar a flexibilidade desses dois cabos aqui, 631 com 641, o 641 vai ser mais flexível. Por quê? Porque tem mais arames. Por outro lado, a gente pode até ver no desenho aqui, o cabo 631, pelo fato dos arames externos ter uma bitola maior que o cabo 641, ele vai ter maior resistência ao desgaste por abrasão. E aqui nesses casos, a gente tem cabos com uma alta flexibilidade e uma boa resistência ao desgaste por abrasão. Aqui nós temos um desenho um pouco mais expandido, mais fácil da gente perceber, né, essas composições de arames. Aqui o Warrington
Então, como eu falei, todo cabo que tiver numa camada de pernas arames de 2 bitolas intercaladas, ele é chamado de Warrington. Seal, todo cabo seal que tiver os arames de bitola maior na camada externa vai ter esse nome. E todo cabo que tiver os arames bem fininhos aqui numa camada intermediária vai receber esse nome de filler. Existe uma outra classe também de cabo de aço, que são os cabos chamados resistentes à rotação, ou popularmente chamados de cabos não rotativos. Esses cabos eles foram desenvolvidos pelo seguinte fato: os cabos de 6 pernas, que são os mais utilizados para movimentação de carga, eles têm uma tendência de girar no sentido de distorcer o cabo, ou seja, de tornar as pernas paralelas. Essa tendência do cabo de 6 pernas de girar é maior quanto maior for a altura de içamento e maior for o esforço exercido no cabo, maior a tensão no cabo. Então, para diminuir, às vezes até eliminar essa tendência de giro, foi desenvolvido um tipo de cabo de aço com mais de uma camada de pernas, né, onde a gente tem uma camada de pernas, por exemplo, nesse caso, com 2 camadas, ele tem uma camada de pernas torcida num sentido e outra camada de pernas torcida no sentido contrário. Isso faz com que, se o cabo de aço ele for tracionado, praticamente esses dois sentidos de torção se anulam e diminuindo assim bastante a tendência de giro do cabo de aço. Aqui temos um outro tipo de classe, é o cabo 35x7. Nesse caso aqui, ele já tem 3 camadas de perna. Por exemplo, essa camada é torcida nesse sentido e as 2 camadas internas torcidas no sentido contrário. Esse cabo, inclusive, ele tem mais estabilidade, menor tendência de giro do que o cabo 19x7. A aplicação desses cabos resistentes à rotação. São cabos, normalmente, que trabalham, são equipamentos que trabalham em grandes alturas de içamento. Por exemplo, gruas ou guindastes de uma altura grande de içamento, normalmente usam esses tipos de cabos chamados não rotativos. Uma outra característica também importante nos cabos de aço é o tipo de alma. A gente pode ter alma de aço, formada por uma perna, chamada de AA, ou alma de fibra. Alma de fibra natural, chamada de AF, alma de fibra artificial, denominada AFA. E temos a ACI, alma de aço formada por um cabo independente. A alma influi muito nas características do cabo de aço. Por exemplo, quando a gente usa um cabo com alma de fibra natural, pelo fato de que normalmente é o sisal, pelo fato de o sisal ser um material bastante higroscópico, ele absorve muito lubrificante durante a fabricação do cabo de aço. Então, à medida que o cabo vai sendo usado, ele vai sendo tracionado e comprimido na polia, esse lubrificante ele vai se espalhando na parte interna do cabo de aço, auxiliando na lubrificação interna do cabo de aço, protegendo contra a corrosão e diminuindo o atrito entre os arames. Já um cabo com alma de aço, por exemplo, é um cabo que tem maior carga de ruptura, maior resistência à deformação radial, né? E cada tipo de alma
altera ou influi em alguma característica do cabo de aço. A função principal da alma do cabo de aço é distribuir os esforços entre as pernas. Vamos supor que a gente tem um cabo de aço aqui. Vamos supor que essa aqui seja a ponta de um cabo de aço. Então a gente tem a alma, uma perna, 2, 3, 4, 5, 6. A função principal do cabo de aço é transmitir os esforços para as pernas. Quando o cabo de aço é tracionado, a perna, a alma, que ela está esticada, e as pernas, como a gente viu na fabricação, elas estão em forma de hélice, a primeira parte do cabo de aço que vai receber o esforço é a alma. Só que ela transmite os esforços para as pernas. E essa é a principal função da alma. Vamos supor que o cabo de aço está trabalhando numa polia. Aqui o canal da polia. E vamos supor que essa alma sofra alguma deterioração e ela fique com esse formato aqui. Vai ficar um espaço aqui entre essa perna e essa alma. Nessa parte de apoio aqui, tem uma força aqui exercendo nesse sentido aqui, pressionando o cabo de aço. E se houver essa deformação aqui na alma, essa perna, por causa desse esforço aqui na polia, ela vai mudar de posição e vai ficar numa posição diferente das outras pernas. Um afundamento de perna, como nós vimos aqui, que pode acontecer, por causa de uma deterioração da alma, pode causar uma perda, ela vai causar uma deformação no cabo de aço e, consequentemente, uma redução da carga de trabalho. Isso daí é um problema muito perigoso no cabo de aço. Né? A gente vê uma perna afundada, uma perna fora de posição, e é difícil a gente imaginar que nesse trecho do cabo ele perdeu capacidade de carga. Da mesma forma também, se nós tivermos um cabo de aço aqui, e uma das pernas estiver afastada, ou seja, levantada, fora de posição, nesse caso aqui, ele teve uma redução da carga de trabalho também. Ele perdeu capacidade de carga. Então, esse tipo de problema tem que ser avaliado pelo inspetor. E tem que ser levado sempre em consideração. Uma alteração na posição da perna, um afundamento ou um afastamento, leva o cabo a perder capacidade de carga. Aqui é esse princípio, né? Explicando esse princípio. Então, a função principal da alma do cabo de aço é transmitir os esforços para as pernas. Esse esforço vai ser uniformemente distribuído se a geometria do cabo de aço estiver como se fosse original, de fábrica. Então, por exemplo, num cabo de 6 pernas, sofrer um esforço de 6 toneladas, praticamente cada perna vai sofrer um esforço, aproximadamente, não chega a ser 1 tonelada, porque uma parte da carga é absorvida pela alma também, mas vai receber um esforço muito próximo de 1 tonelada, se a geometria do cabo tiver sem deformação nenhuma, se não tiver alteração na posição das pernas. Tipos de torção. Aqui nós temos a torção Lang. A torção Lang é quando os arames da perna são torcidos no mesmo sentido que as pernas ao redor do cabo. E a torção regular, nós temos os arames torcidos no sentido contrário à torção das pernas.
O cabo regular é o mais usado do que o cabo torção-Lang. O cabo torção-Lang, ele tem algumas características interessantes. Por exemplo, ele tem uma alta resistência ao desgaste por abrasão. Ele tem maior resistência à ruptura de arames por fadiga de fricção também. Porém, esse cabo torção-Lang, pelo fato dele ter as pernas torcidas no mesmo sentido que os arames, ele tem uma alta tendência de distorcer, de girar, no sentido de abrir as pernas e abrir os arames das pernas. Isso é uma característica muito ruim, né? Ele tem uma tendência de giro, né? De deformação. Então, ele é usado em aplicações muito especiais. Por exemplo, ele é usado em situações onde ele está emendado nele mesmo. Por exemplo, ele está aqui como se fosse um cabo sem fim, né? E ele passa aqui pela polia, né? Fica girando, só que ele está emendado nele mesmo. Uma das aplicações de cabo de torção-Lang são, por exemplo, o cabo de tração do bondinho de pão de açúcar. Ele é um cabo torção-Lang, porque pelas características desse cabo torção-Lang, ele tem uma maior vida útil em relação ao cabo torção regular. Já o cabo torção regular, ele vai ter mais estabilidade em relação ao cabo torção-Lang. Ele vai ter mais estabilidade, embora ele tenha menor resistência à ruptura de arames por fadiga de fricção, menor resistência à abrasão, mas pelo fato dele ter mais estabilidade, ele é usado na maior parte dos equipamentos, na maior parte das aplicações. Aqui nós temos um outro desenho, um cabo torção regular à direita, regular à esquerda, Lang à direita e Lang à esquerda. No cabo regular à direita, olhando o cabo, a gente vai perceber que a perna ela sai da esquerda para a direita. Cabo torção à esquerda, a perna sai da direita para a esquerda. Mesmo se a gente inverter a posição do cabo, virar de cabeça para baixo, ele vai continuar tendo essa mesma configuração. O cabo torção-Lang à direita, torção à esquerda. A gente pode ver aqui nesse detalhe aqui, o comprimento do arame externo que fica exposto no cabo torção regular. Ele é muito menor que o comprimento do arame que fica exposto no cabo torção-Lang. O cabo torção-Lang ele tem maior resistência aos desgastes por abrasão, porque a área de contato do arame externo com a polia, por exemplo, é maior, então diminui o desgaste do arame. Ele demora mais tempo para romper por abrasão. Já o cabo na torção regular, o comprimento dele é menor e a área de contato é menor. Acabamento dos arames. Ele pode ser polido ou galvanizado. O acabamento polido, os arames não possuem acabamento superficial. São usados principalmente para cabos de uso geral, como escavadeiras, pontos rolantes, guinchos, lingas, de uma forma geral. E o cabo galvanizado, ou o arame galvanizado, são arames que têm uma camada de zinco, justamente para aumentar a resistência à corrosão. É a vantagem, né? O zinco ele serve para aumentar a proteção contra a corrosão. Esse zinco ele pode ser inserido no cabo de aço já depois de terminada a bitola, né? Preparou, trefilou o arame, ele passa por um processo de galvanização, ou ele pode ser galvanizado e depois voltar à trefila, que seria um cabo galvanizado retrefilado. Esses cabos com arames galvanizados, eles trabalham normalmente em ambientes marinhos, né? Eles são usados para pesca,
tirantes estruturais, né, cabos que ficam expostos ao tempo durante vários anos, plataformas e embarcações offshore. E a última característica na especificação do cabo de aço é a resistência à tração. Aqui nós temos algumas resistências à tração. Tem o IPS, por exemplo, são arames que têm entre 180 a 200 quilograma-força por milímetro quadrado de resistência à tração, e o EIPS, ou Extra Improved Flow Steel. Essas são as duas faixas de resistência à tração mais utilizadas nos cabos de aço. Nós temos outras faixas aqui também, por exemplo, o Extra Improved Flow Steel, ou EEIPS, é utilizado mais em cabos de aplicações especiais, cabos de alta performance. Isso significa o seguinte: se nós tivermos um cabo de aço, como no nosso exemplo aqui, de 13 milímetros, 6 por 25 filler ACI, a carga de ruptura dele pode ser diferente dependendo da resistência dos arames desse cabo de aço. Se ele for IPS, por exemplo, a carga de ruptura dele vai ser 10,4 toneladas força. Se ele for EIPS, a carga de ruptura mínima dele vai ser de aproximadamente 12,1 toneladas força. Tá? É importante a gente observar que para uma mesma bitola de cabo de aço, para uma mesma construção, mesma especificação, ele pode ter cargas de ruptura e cargas de trabalho diferentes, dependendo da resistência dos arames. Pessoal, é isso que tínhamos para esse webinar. Nós vimos hoje como é fabricado o arame para o cabo de aço, a fabricação da perna, fechamento do cabo. Além disso, foram apresentadas as características necessárias para a especificação de um cabo de aço, como diâmetro, construção, tipos de alma, torção, acabamento e resistência à tração. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por participar desse webinar. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, crítica ou algum comentário, por favor enviar e-mail para nosso especialista em soluções de treinamento Amy Booker, em amy@iti.com, e visite o nosso site para se inscrever para o próximo webinar, a ITI Latin América. Muito obrigado, até o próximo. Thank you, Alberto. Thank you, everyone who stayed on the line. We have a recording. We recorded this session. I'll post it within 24 hours. But again, thank you for joining us. Please, if you have others that you work with, let them know about the next webinar. We should have it posted pretty soon. We'll let you know via email, but please share the news and spread the word with whoever you can, and we'll just keep putting these out every month or so. So thank you again. And if you do have questions, please email Amy. She will get with Fernando and Alberto, and we should get an answer for you as soon as we can. So we'll sign off now, and thank you, everyone.